Ela é uma pessoa muito dedicada, sempre alegre, a alegria dela contagia. Ela consegue ser ela mesma e aquele brilho dela em qualquer lugar, tanto no profissional como no pessoal. Se eu fosse definir ela em uma palavra, seria a competência. Então, assim, ela é forte ali na técnica dela, mas ela tem a delicadeza e tem todo esse carinho e atenção com a gente. Então, isso tudo faz a diferença no dia a dia. Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Comecei a trabalhar com 11 anos, trabalhava em casa de família, fiquei lá por 19 anos. Eu tenho muito pouco estudo, eu estudei até quarta série só. Eu comecei como babá e aí, por fim, eu cuidava da casa. Eu lavava, passava, limpava, cozinhava, fazia tudo. Então, assim, eu tive que aprender na marra, porque eu falo que era uma criança cuidando de duas, né? E, assim, sempre tive muita vontade de trabalhar, assim, numa empresa. Quando eu entrei aqui, há mais de 12 anos, ela já estava. O que eu vejo é o trabalho bem feito, a dedicação que ela tem no trabalho dela, porque a gente chega, tá tudo limpinho, um cafezinho especial que ela faz. Então, isso tudo faz a diferença no dia a dia. É o início do nosso dia, estar nas mãos da Selminha, né? No começo, para mim foi difícil. E aqui várias pessoas, cada um tem uma história. E a gente aprende muito também, né? Eu não me vejo em outra profissão. E faço assim, com amor e com carinho. Muito dedicada às filhas, ao marido. Eu sei que ela se esforça para tudo ficar bem. É uma mulher de grande valor. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho 2 filhas e agora eu tenho um netinho. E eu falo que eu sou assim, uma pessoa assim, muito abençoada. Eu não tive oportunidade de estudar, mas assim, eu tive oportunidade de dar uma faculdade para minha filha. Então, isso, para mim, é muito gratificante. Então, eu acho que ela não veio aqui só cumprir o trabalho, a tarefa dela, né? Eu me sinto mãe deles, assim, sabe? Porque eu falo que, assim, do mesmo jeito que eu fui muito bem acolhida quando eu entrei aqui, a gente tenta passar isso para os outros, né? Sei lá, o que seja, que com um sorriso ou com um cafezinho, né? Sempre me deu muita atenção, recebo muito carinho. E eu espero que seja recíproco, ela também sinta isso da minha parte. Então, quando você encontra uma pessoa especial, eu acho que a gente tem que dedicar esse carinho mesmo. E, nossa, eu fiquei muito feliz, eu fiquei emocionada, assim, eu não esperava. Só tenho que agradecer. Selminha, minha querida, um beijo de agradecimento por tudo. Gratidão. Conheço a Silvia desde sempre. A minha mãe e ela, elas têm poucos meses de diferença na gestação. Ela é uma amiga muito querida da família. Eu tenho um casal de filhos gêmeos. Quando eles tinham 7 aninhos, eu tive meu primeiro diagnóstico de câncer. Depois que eu peguei o meu diagnóstico, né, eu cheguei em casa, fiquei sozinha no meu quarto e tive uma conversa bem franca com Deus. Assim, falei para ele: Senhor, todo mundo sabe que vai, né? Mas eu não imaginava que eu ia tão jovem, deixar 2 crianças. Chorei muito, abri meu coração, falei para ele: mas seja feita a tua vontade e eu vou sorrir até o último dia. Eu só peço que o Senhor me fortaleça, ampare meus pais e direcione meus filhos para um bom caminho. E naquele momento eu senti um sono incontrolável, que os psicólogos diriam que pudesse ser mecanismo de defesa, talvez. Mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo ali agindo. Eu posso dizer que eu acordei curada e não importava mais o que o médico pudesse me dizer na segunda-feira, porque se o médico me dissesse não tem mais o que fazer, eu não ia acreditar, porque eu tinha recebido uma palavra de Deus. E aí de lá para cá eu fui vivendo todos os desafios, né, que vieram na minha vida, a mudança do corpo, a mudança do emocional, o diagnóstico ele não para a sua vida, a separação não para a sua vida, né? Eu consegui retomar e terminar a faculdade. Quando eu vim trabalhar na Unimed, eu estava no meio da faculdade, então por isso eu já consegui uma colocação na minha área. Até que em 2019 eu descobri que eu estava doente de novo. E aí foi mais um desafio que eu tive que ressignificar e ao mesmo tempo sempre preocupada com o bem-estar de todo mundo que estava à minha volta, preocupada com o trabalho. E de lá para cá eu não parei mais de tratar. Então a doença, ela evolui, ela estaciona, ela evolui, ela estaciona.
e para a honra e glória do Senhor, sem nenhum sintoma até hoje, né? Eu não sinto nada sempre, eu brinco com os médicos, eu falo assim, olha, essa doença só aparece nos meus exames, porque no meu corpo não tem nada. A resiliência que ela tem é de uma grandeza que não cabe dentro dela. Ela tá ali, firme, forte, guerreira. E ela sempre foi essa pessoa que tem esse sorriso que canta todo mundo. Ela tá ali pra qualquer pessoa que seja. Então não importa quem seja você. Então, assim, eu fico vendo tudo que se passaram, né, nesses 18 anos, agora quase 19, esse ano a gente completa 19 anos de primeiro diagnóstico. E como que eu sou abençoada, né? Então, assim, eu não tenho motivo nenhum para reclamar, eu só consigo ver o copo meio cheio em tudo. Silvinha, continue passando o seu melhor batom e se vestindo com o seu melhor sorriso. Porque você é incrível. E sempre vai ser. A Fabi é uma chefe maravilhosa, assim. Eu sou suspeita em falar, assim. O que eu admiro mais nela? A trajetória dela aqui na Unimed, né? 33 anos, vai fazer agora esse ano. Aliás, minha vida profissional foi basicamente dentro da Unimed. Fui chamada para trabalhar, chamada de CPD, que hoje é a TI. Fiquei 15 anos no financeiro, aí eu fui para a ouvidoria e me apaixonei por cuidar de gente. Aí na recepção eu cheguei à coordenação de atendimento ao cliente, começou a aparecer os nossos pacientes com autismo. E foi tudo muito novo para a Unimed, novo, né, para mim. No NAMA eu estou desde 2020, o NAMA nasceu em 2020, né? O atendimento às famílias, ele necessita de um acolhimento maior. Eu me identifico bastante com esse público, eu gosto bastante de ver os pacientes aí pelos corredores, ver a evolução dos pacientes que já passaram por aqui. Eu nunca me imaginei ter uma equipe tão grande como é a minha equipe, né? Hoje com 57 colaboradores, cada um com a sua necessidade, então a gente precisa conhecer um pouco como é a equipe, precisa conhecer um pouco como é esse colaborador para poder auxiliar na demanda que ele precisa. Eu acho que ela lidera a equipe com maestria, com firmeza, mas ao mesmo tempo com sensibilidade, com escuta, com competência, com leveza. Quando a minha mãe faleceu, né, foi o ano que eu entrei aqui no NAMA, então foi um ano muito difícil para mim, e mesmo assim, sabe, ela me acolheu muito, e isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu sou mãe, né, praticamente mãe e pai, tento exercer bem, obviamente que a gente erra, mas com o objetivo de tentar acertar. Meu irmão faleceu com 44 anos e ele deixou também 2 meninos, né? Então, assim, eu me sinto muito responsável pelos meus sobrinhos, porque eu sei que meu irmão gostaria que eu estivesse fazendo isso, porque se fosse o inverso, eu tenho certeza que ele também faria por mim. Ser mãe foi fundamental para o meu crescimento enquanto líder. A gente que é mãe sempre se solidariza uma com a outra, ser mãe de 2 filhos, profissional, aquela rotina intensa. É difícil, mas eu me considero assim, acho que sou forte, venço as batalhas do dia, eu acho que a vida me impõe porque sabe que eu sou capaz de resolver. Fabiana, muito obrigada por ser essa chefe maravilhosa, que nos escuta, que nos lidera com amor e que coloca todo o coração aqui no NAMA. A Beth é uma pessoa maravilhosa, ímpar. A Beth veio de uma família humilde que queria muito estudar, mas que naquela época era mais difícil, não tinha condição, né? Ou você comprava comida, ajudava em casa, ou você estudava. Então eu tive que comprar comida. Trabalhava num consultório limpando, fazendo cafezinho, esse tipo de coisa. Mas sempre apaixonada nisso. Cuidar, né? Eu gosto. E eu falei pro doutor, deixa eu levar os pacientes. 11 anos eu tinha. E fiquei. E minha trajetória foi isso, com 16 para 17 anos. Eu entrei na enfermagem. Ao longo desse tempo tive os filhos, teve muita coisa. Tudo que deu para mim é conciliar carga horária de trabalho, de criar os filhos, de família, eu estudei. Eu queria ter estudado mais. Eu tenho uma conexão com a Beth porque
quando ela vai coletar meu sangue é muito desafiador, né? Porque por causa de tanto tratamento, quimioterapia, as minhas veias são muito difíceis. E ela vai conversando com Jesus, ela vai falando comigo, e ela vai falando com Jesus, Jesus, não sou eu. E ela vai falando, e ela tem um abraço, ela abraça todo mundo que vai coletar sangue com ela. É um abraço de mãe, de cuidado, de quem gosta de cuidar mesmo, de quem nasceu para cuidar. Eu sou muito preocupada em poder oferecer uma coisa boa para o outro. A pessoa que vai coletar sangue, que ela procura, ela tá com algum problema, porque senão ela estaria em casa viajando. Ela quer isso, um sorriso, bom dia. Eu saí da minha casa com essa proposta, de fazer o outro feliz. Mas não é só o profissional, sabe? É a pessoa da Beth. A Beth é uma mãezona, assim, muito querida. Sou mãe solo de 4 filhos e 3 netas. Sabe a Gali que cuida dos pintinhos? Eu sou assim. Eu fui criada mãe solo também, a minha mãe também era mãe solo. E aí esse jeito de cuidar, eu acho que uma é dom, vem da própria natureza da gente. E outra porque eu gosto muito de gente. Eu gosto de tratar bem, de levar uma palavra. Ela é forte ali na técnica dela, mas ela tem a delicadeza no jeito mesmo, no trato. Tudo isso que eu sou, eu aprendi quando eu conheci Jesus. Eu falo, Senhor, vamos comigo, vem cá, negona, vamos lá, não solta da minha mão não, me melhora. E aí todo dia é bom. Beth, eu queria que você soubesse que você é um presente de Deus na minha vida. E é um prazer ser cuidada por você e eu te amo muito. Eu admiro muito a Isabela, ela é uma pessoa incrível, carismática. Nossa, ela faz amizade com todo mundo, independente de qualquer coisa. E ela tá sempre tentando estar de bem com a vida, ensinar o bem para as pessoas, passar à frente o que ela sabe de bom. O cuidar esteve sempre presente na minha vida, né? Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Cuidei da minha mãe desde meus 9 anos praticamente, né? E nos últimos meses de vida da minha mãe, ela estava super ativa. Até acho que eram os melhores meses que eu vi a minha mãe. Agora eu tenho uma filha, né? Então ela é louca pela minha filha, todo dia de manhã ela ia lá em casa. E numa terça-feira comum de rotina, convidei ela para almoçar. E nesse dia específico, assim, eu lembro que ela elogiava muito minha comida. Ela falava, nossa, como você faz com carinho, tudo que você faz com amor. Eu fui lavar a louça, fiquei de costas para ela terminando de almoçar, escutei um barulho como se fosse uma tosse. No que eu virei, a minha mãe já estava tentando se levantar, ela estava muito roxa. E ela entrou num lavabo de 1,5 m por 1,5 m. Então o acesso que eu tive era muito ruim. Eu sei toda a teoria, linda teoria do desengasgo, né? E aí a minha mãe me complicou. Ela sentou no vaso sanitário, fiquei rosto com rosto, e falei, mãe, se acalma. E aí eu comecei a fazer a manobra de desengasgo pela frente. Minha mãe, ela era obesa, né? Eu não ia conseguir realmente fazer a manobra do jeito correto. No que eu fazia assim, ó, ela não desengasgava, e é aqui que eu conto que é muito rápido. Ela desfaleceu sobre mim, assim, caiu no meu colo. Fui colocando ela ao chão e ali acionou o botão, enfermeira Isabela. Identifiquei o pulso, não tinha pulso. Eu falei, hora da parada cardiorrespiratória. Comecei a fazer a manobra e minha mãe muito roxa, assim, uma imagem bem ruim, sabe? Por fim, eu peguei o celular, liguei pro SAMU, todo o tempo falei termo técnico. E no que eu passei os comandos, eles já me falaram, Isabela, você tá fazendo o que é o correto, aguarde que o SAMU vai chegar. O tempo todo, eu sabia o prognóstico da minha mãe, eu sabia que não ia, era muito tempo em PCR, eles colocaram o desfibrilador e não tinha, nenhum momento teve pulso. Então, assim, todo o tempo eu sabia como ia ser o desenrolar a partir dali. Só que eles, nossa, eu ouvia que eles estavam fazendo tudo que eles podiam realmente, tá? E ali foi me dando uma pontinha de esperança. E então me chamaram, né? Falaram, Isabela, a intubação foi super difícil. A gente tirou um pedaço de carne desse tamanho. Ou seja, foi uma obstrução total de vias aéreas. Não teve troca gasosa nenhuma. A troca dela foi totalmente ineficaz. Então ela realmente caiu em PCR muito rápido pra gente tirar. Com um laringoscópio, foi difícil. Então, assim, aquilo confortou meu coração, sabe?
Tá, então nem se eu tivesse nenhum material, porque o que mais me pesou, eu sou uma enfermeira e eu não consegui reverter o quadro da minha mãe. É uma cicatriz, eu vou carregar com certeza pro resto da vida, mas que com isso eu vou continuar transformando o que eu preciso. A minha dor vai ser transmitida em conhecimento para todo mundo que eu conheço. Ela conseguiu transformar essa situação difícil da vida dela em algo motivacional dentro dela para, mesmo sofrendo com tudo aquilo, divulgar a informação e que ninguém mais passasse pelo que ela passou, né? Eu fiz um vídeo sobre o desengasgo, fiz toda a manobra em gestante, em adulto obeso, né? E ensinei tudo passo a passo como se faz. Também vamos nas escolas públicas de Pinhal e vamos capacitar os professores. É uma dor que veio para me transformar, mas é uma cicatriz que às vezes machuca, né? Mas as pessoas entenderam e eu espero que minha mãe hoje também entenda. Foi o que eu mais pedi perdão. Esse carinho todo, o amor me curou, sabe? Isso me ajudou muito a seguir em frente e continuar. Isa, eu te admiro muito, muito, muito pela mulher incrível que você é, pela sua bondade incondicional, pela sua alegria, por como você cativa todo mundo. Você é uma mulher excepcional.